Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Porciúncula, eu sou dono aqui do canal Ceguinho Camarada. E para quem não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, como às vezes eu faço, né, digitar alguma coisa no YouTube aleatória e conhecer algum canal ali. Se inscreva aí no canal, se quiser dar uma olhada aí nos meus outros vídeos para ver o meu conteúdo, que é um conteúdo bastante diversificado, embora siga um certo padrão. Bom, nesse vídeo, que não é bem um vídeo, é mais um áudio mesmo, porque o YouTube me obriga, né, a colocar uma imagem para poder enviar como vídeo. Mas nada mais é do que uma espécie de retrato falado meu aí. É um áudio mesmo, onde eu vou abordar alguns assuntos. Nesse vídeo eu não vou abordar todos, tá? Mas estou tentando fazer uma nova série para o canal para falar um pouco sobre os meus próprios relatos, né? Eu vou falar sobre as minhas experiências próprias com a deficiência, não só no viés visual, né? Não só no aspecto da deficiência visual, mas como um todo, né? Como uma pessoa com deficiência. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco a respeito desse próprio termo, né? De pessoa com deficiência. Esse termo variou muito nos últimos anos, nas últimas décadas, para ser mais específico, e ele veio de várias épocas, ele foi evoluindo, né, conforme o passar do tempo. Inicialmente, eu não vou lembrar ao certo todas as definições que foram atribuídas a pessoas sem a visão, né, ou com a visão parcial, mas não só referente à visão, mas também, né, a outras deficiências. E até chegar ao nome de deficiência, essa nomenclatura, nós éramos chamados de defeituosos, inválidos, portadores de deficiência. E esse termo eu vou abrir um parênteses aqui porque é engraçado, né? Porque a pessoa que porta uma coisa geralmente já está carregando aquilo, né, consigo. Só que a deficiência não é um objeto. Eu não carrego a deficiência, ela não é pesada, né? Enfim, para algumas pessoas deve ser, né? Para mim não é. Embora seja uma condição expressiva, né? De limitação, para mim não é um peso. Então o fato de a gente estar portando uma coisa dá a ideia que a gente está carregando, a gente está segurando ali a deficiência visual porque a gente quer, né? Não é assim que funciona. Tá? Não existe isso de portar uma coisa, portar uma limitação, né? Sendo que ela não é um objeto físico, não é um objeto material, e sim a maior parte de uma deficiência ela é constituída pela ausência, né, de um sentido ou pela limitação do mesmo. Tá? Então a gente não carrega a deficiência. Tá? A gente tem uma deficiência, mas a gente não porta essa deficiência, ela não é carregada com a gente. Pelo menos não é uma bagagem de problema como as pessoas da época provavelmente viam, né? A deficiência. O portador de deficiência, ele está lá, né? Ele está com uma dificuldade, ele está carregando aquela coisa pesada e tal. Enfim, depois disso surgiu o termo portador, pessoa com necessidades especiais, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Algum de vocês aí tem alguma necessidade especial? Eu vou dizer, né? Bom, eu tenho. Tem lugares que pra mim todos os dias eu tenho que ir, né? Uma necessidade especial. Tomar um negocinho de vez em quando é uma coisa especial, né? Enfim. É outra coisa também bastante, como eu posso dizer, inadequada, né, para se dizer de uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque dizer que uma pessoa com deficiência tem necessidades especiais é o mesmo que talvez enaltecer ela, né? Especiais dá uma ideia de superioridade ou de que ela deve ser tratada de forma diferente às outras pessoas que não têm nenhuma deficiência, né? Isso, pelo menos para mim, não significa,
não ajuda, né, no equilíbrio da igualdade social. Então, as pessoas com necessidades especiais, elas não existem, né, a menos que sejam pessoas aí que sei lá, sejam veneradas, né, pela família ou pelos amigos, alguma celebridade, né. Algumas celebridades têm necessidades especiais, né, como tem um guarda-costas, tem enfim, uma proteção aí, né. Isso também dá a impressão que a pessoa ela deve ser tratada com mais, digamos assim, mais requintes do que a outra. Então, necessidades especiais para mim não faz sentido. E também esse termo também se reduziu ao ponto das pessoas chamarem de especiais, né? Pessoas especiais. E aí, né, a gente chega a uma questão de que quem tem deficiência é especial, né? Especial. A pessoa pode ser o maior bandido do mundo, né? A pessoa pode ser o Pablo Escobar, né? Não vou entrar em detalhes de quem ele é, mas vocês devem conhecer bem pelos filmes do narcotráfico, enfim. Se o Pablo Escobar fosse uma pessoa cega, ainda ele ia ser chamado de especial, né? Isso é contraditório. Então, não existe uma pessoa com deficiência que, enfim, não existe nenhuma explicação, né? Nenhum motivo para que uma pessoa com deficiência seja tratada como uma pessoa especial. Porque especial é uma atribuição, enfim, né, pessoal mesmo. Eu posso considerar uma pessoa especial, né? Mas agora todas as pessoas consideram alguém especial, não tem porquê. A menos que ela tenha um grande carisma e seja uma celebridade, tá? Tanto uma pessoa boa quanto ruim. Enfim. E no ano passado, 2019, eu tive o prazer de fazer uma visita ao Instituto Federal do Sul-Rio-Grandense da cidade de Jaguarão, a uns 148 quilômetros daqui de Pelotas, né, por estradas aí, caminho de carro mais ou menos dá esse tempo, umas 2 horas e pouca. E lá eu tive a oportunidade de contar um pouco sobre a minha vida, de como foi viver sozinho por um tempo, né, não sozinho, mas a gente tem uma vida desvinculada da família, digamos assim. E contei também como que foi o meu processo acadêmico, a minha trajetória na escola, no mundo educacional, enfim, nesses momentos da vida, né? Uma pessoa que enxerga passa aí normalmente sem grandes perrengues, algumas eu vou ser bem enfático, né, dizer que sofrem também, apesar de não ter uma deficiência. Tem muita gente aí que é vítima do preconceito, da exclusão social e não tem deficiência, né? Pelo menos não tem uma doença com CID, não tem uma doença clinicamente diagnosticável, mas é julgada pela aparência, julgada por outros aspectos sociais aí que nada mais é do que uma visão perfeccionista de gente mesquinha, né? Não tem outra explicação para isso, né? Porque ser humano é respeitar a diferença dos outros, tanto em aspecto físico quanto mental, intelectual. As pessoas não são iguais, né? Mas infelizmente alguns criam, né, essa definição de que todo mundo tem que seguir um modelo. É um modelo que existe só na cabeça deles. É um modelo de... Isso a gente vê, né, todos os dias, em vários momentos da nossa vida, a gente vê o modelo ideal para alguém, enfim, para pessoas que vão trabalhar com moda, né, por estilo. A gente vê modelos, o que na visão da maioria é o ideal, digamos assim. Não estou dizendo também que a gente deve se descuidar da nossa vida como um todo, né, e se tornar uma pessoa desleixada, ignorante, né, sem buscar o conhecimento. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cada um tem o direito de ser quem realmente é, né, e não se tornar uma imagem do que a sociedade gostaria que essa pessoa fosse. Então, existem muitas pessoas aí com
e sem deficiência, respectivamente, né, desses dois modos aí, independente de ter ou não deficiência, né, existem pessoas que vivem uma vida pautada por princípios, como eu posso dizer, né, princípios que são criados, né, inventados pela sociedade, muitas vezes pela elite, pela classe alta, enfim. Que é basicamente, né, falando a grosso modo, que, abre aspas, né, eu vou tentar fazer uma citação. Você precisa ser como a maioria é. Você precisa se vestir como a maioria se veste. Nessa cidade aqui, as pessoas fazem isso, você também deve fazer. As pessoas vão no banheiro no mesmo horário, você também tem que ir. As pessoas comem isso, você tem que comer também. As pessoas também bebem isso e você tem que comer. As pessoas têm esse peso, você tem que ter o mesmo peso. Não importa, né, quantas casas decimais de perfeição tenha que ser, você vai ter que ter também. Nem que você tenha que estudar engenharia para ter um corpo lá com 80,4572105 quilos. Daqui a pouco o pessoal não está tão perfeccionista que vão criar notação científica, né? Agora, para todo mundo estar em forma, tem que ter um peso de 8,0 vezes 10, deixa eu ver se eu me lembro, vezes 10 na 1, acho que é, enfim. A casa vai para a direita, eu acho. Enfim, tá, vocês entenderam. Alguns talvez não, e aí vou sugerir que vocês voltem lá no ensino médio, que eu tive que voltar também quando entrei na faculdade para entender o que é notação científica. Mas enfim, acho que vocês entenderam, né, que existe um alto grau de cobrança, né, nessa sociedade atual que nós estamos vivendo, né, no século XXI. E não é uma coisa de hoje em dia, né? Acho que isso existe desde que o mundo é mundo. As pessoas, elas têm a tendência de cobrarem de si mesmas, né, atingir um grau de satisfação, né, consigo mesmo. Elas não vão descansar até, sei lá, atingirem uma condição, né? O que em programação a gente vai dizer que a pessoa vai passar a vida inteira dentro de um while, né? Não vai viver, vai passar a vida inteira tentando conseguir, né, algo. Enquanto não conseguir, ela vai continuar batalhando por aquilo, né? Não que isso seja algo ruim, né? Às vezes a pessoa está nesse while para conseguir alcançar um sonho, né? Um sonho de ter uma determinada profissão, de trabalhar com determinada coisa, de estudar tal coisa, de ter um hobby, né? Isso não é problema, né? O problema é quando a pessoa ela fica obcecada por uma coisa que muitas das vezes não é essencial, não é uma coisa grandiosa, né? Digamos assim. Tem gente que, devido à imposição social, elas vão passar a vida inteira, por exemplo, tentando lutar para ser, sei lá, um pedreiro. Então não tem muito sentido isso, né? E não é isso que eu quero dizer também, né? Que a gente não pode passar a vida inteira lutando por uma coisa. Mas tem vezes que a gente tem que parar e pensar, né? Tô tanto tempo fazendo isso. Tô tanto tempo... Às vezes a pessoa não reserva tempo nem para si mesma, né? Ela fica 24 horas por dia pensando em alcançar um objetivo, né? Fica aquela fixação, aquela obsessão por uma coisa. E quando menos percebe, a vida, né, um piscar de olhos, né, a viagem no tempo, a vida passou, sei lá, 10, 20, 30 anos e a pessoa continua parada ali, esperando, sei lá, se formar em medicina. Eu acho isso muito triste, né, porque as pessoas aí, como eu digo e repito, né, não estou dizendo que as pessoas não têm direito de
de atingirem seus sonhos, né, de auges na vida, subir os degraus da vida, os degraus da vida. Só que às vezes as pessoas acabam ficando gastam muito tempo da sua vida para conseguir algo, né, ambicioso, um plano ambicioso aí. E às vezes elas conseguem, gente, né, depois de muito esforço. Mas o que adianta? Depois disso, depois a pessoa, sei lá, vai fazer um curso lá por exemplo, engenharia, né? Vou dar um exemplo porque eu vi isso, né? A ironia é essa, eu vi isso, eu passei na minha pele o processo de graduação e eu posso dizer que não é nada fácil, assim como tudo na vida, né? Não existe nada fácil. Eu prefiro dizer que, às vezes, até contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente diz que é a coisa mais fácil do mundo. Depende, né? Tem gente que não sabe contar, tem gente que não sabe sistema numérico, decimal, enfim. Não existe nada fácil, né? Algumas coisas eu prefiro dizer que são tranquilas de se fazer, mas não existe nada fácil, gente. Nada fácil. O mais óbvio que pareça 1 mais 1 é 2, você pode dizer isso que é 2 e alguém vai lá e vai dizer não, é 2.0. Ou 1.99 se o computador tiver com algum problema de calibração, sei lá. Então é isso, gente. Eu comecei, vejam só, né? Eu comecei a falar sobre deficiência e fui parar aqui, né? Em razão de existir. A única certeza que nós temos é da morte. Isso é inevitável. Mas a gente precisa estar consciente do que nós estamos fazendo aqui, pelo menos, né? Que nós estamos tentando fazer aqui, o que a gente vai fazer todo dia, né? Porque daqui a pouco a gente vai acabar não vivendo, e isso é muito sério. A gente vai se deixar levar pelas obrigações improváveis, né? Que a gente vai demorar muito a alcançar, provavelmente. Tem pessoas que vão tentar lutar para conseguir uma coisa e talvez nem vão sobreviver, né, nesse processo. Então a vida, ela é uma coisa que é parecida com o ritmo de uma música, né? A gente tem que dançar o ritmo da música, senão as coisas não vão dar muito certo pro nosso lado. Bom, esses vídeos aí são mais filosóficos que eu tô trazendo. Vamos ver se esse negócio vai dar certo aí. E olha só, se vocês não gostaram desse vídeo, vocês deem dislike e me xinguem. Aí vocês estão pensando, como assim? Geralmente a gente vai ver um vídeo no YouTube, o pessoal pede like, pede para se inscrever no canal e deixar o sininho das notificações, né, como complemento. Ora, é muito mais fácil a gente elogiar alguém do que criticar. Dificilmente alguém vai dizer pra gente, olha, eu não gostei do que você fez, não gostei do que você falou, no ponto tal ali eu não gostei do que você disse, não concordo. A inclinação do ser humano para elogiar é maior, né? Ironicamente falando, em alguns aspectos é maior, né? Então a maioria das pessoas, se vocês pegarem um vídeo aí no YouTube, a maioria das pessoas que vão dar like num vídeo, elas deram like por dar, né? Tanto que, se vocês forem ver, tem muitos vídeos aí que o like sai na frente e o dislike fica atrás. E essas pessoas que deram dislike, às vezes deram também, né, por não, só por darem dislike mesmo, só para atrapalhar o trabalho do youtuber, por exemplo. Mas tem algumas pessoas dessas que realmente não gostaram do conteúdo e estão mencionando coisas lá em algum comentário, ou sei lá, algum meio de comunicação que elas querem melhorar. Elas querem te sugerir para melhorar o teu conteúdo, né? E tem gente, a questão é essa, tem gente que vai dar like, mas vai ficar, talvez, apreensivo, né, em te dizer que não gostou de alguma coisa. Gente, isso já aconteceu comigo.
Por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Teve gente que passou um tempo todo dando like nos meus vídeos, né? Por, digamos assim, por simpatia mesmo. E aí, em determinado ponto da minha vida, né? Sei lá, foi algum dia que eu estava na rua ou fui em algum lugar, apareceu uma pessoa e disse no meu canal e tal. Só que ela falou assim, olha, tem uns vídeos que você pega pesado, você fala umas coisas bem impactantes e também me falaram também que algumas coisas não, entre aspas, né, para aquela pessoa não são legais, né, dentro da perspectiva dela do que é certo e o que é errado, né, porque não existe certeza absoluta do que é certo e o que é errado. Pelo menos a gente não tem como dizer 100% certeza que algo é certo ou errado. Isso tudo vai depender do ponto de vista de alguém, né? Tem coisas que é óbvio, né? A gente não evita fazer porque é errado. Mas, como no mundo se prega muito a diversidade, a inclusão social, que muitas vezes, né, essa especificamente, a inclusão social, ela existe no papel, mas na prática não é feita. Na prática ela não é exercida. E isso também leva à ideia de que existe muita hipocrisia nesse mundo. Porque tem gente que diz muito, prega muito sobre a inclusão social e não está fazendo nada. A primeira pessoa com deficiência que vê vai chamar de coitado. Infelizmente existe uma doença muito grave, né, chamada coitadismo. O coitadismo, eu acho que ele é pior do que uma deficiência. Porque o coitadismo, na minha definição, o conceito de coitadismo é a subestimação total a respeito de tudo. O coitadismo, a pessoa ela vai desenvolver uma aversão à evolução, né? Ela vai se definir como uma vítima de algo o tempo todo. O coitadismo é muito triste. As coisas, mesmo que aconteçam coisas boas na vida das pessoas, elas vão sempre se queixar de que não tá bom. O coitadismo é muito triste. O coitadismo, ele pode vir tanto das pessoas que... de dentro das pessoas, né, para elas mesmas, quanto para fora. Nesse primeiro caso, a pessoa não vai andar para frente na vida porque, sei lá, ela vai tropeçar numa pedra na rua e vai voltar para casa e vai dizer, não, eu não vou sair para a rua para viver porque tem uma pedra na frente da minha casa e ninguém tira. Esse é o coitadismo interno, eu chamo, né? Onde a pessoa ela projeta as suas frustrações dentro da própria cabeça, né? E aplica na própria vida. Então, para elas, pequenos obstáculos se tornam grandes problemas. E existe o coitadismo generalizado, né? Que é quando a pessoa ela tem uma visão pessimista de tudo, incluindo ela mesma. Então, aquela pedra que atrapalha ela, né, entre aspas, porque na realidade ela pode retirar aquela pedra e continuar andando, a pessoa vai dizer para os outros não saírem também de casa por causa da pedra. E a pedra vai se tornar um problema para todo mundo, né, para todos que a pessoa dizer para não sair. Então, gente, eu não quero ser... Eu sei que eu sou chato, né? Realidade seja dita, eu prefiro dizer isso. Eu não vou ficar dizendo que eu sou um cara legal, não vou ficar querendo me enaltecer de nada. Eu sou chato mesmo, sou xarope, cara. Enfim, então eu sou assim, né? Eu falo demais, né? Mas algumas pessoas já vão entender o que eu estou dizendo. E esse exemplo que eu dei
da pedra aí mostra, né, quantas pessoas nós temos ao redor da gente que, por algum motivo ou outro, vão colocar empecilho onde não precisa ter. Né? Quantas pessoas vão se aproveitar aí vão observar coisas aí insignificantes e vão achar que é um bicho de 7 cabeças, uma tempestade em copo d'água. Muita gente. E essas pessoas, infelizmente, não avançam na vida. Né? A gente tenta fazer o possível para que elas se libertem disso. Infelizmente, elas vivem nessa bolha de vidro, né? De ar, sei lá. Essa bolha aí. Então lá fora, né, a gente está passando aí por uma pandemia de Covid-19, né, coronavírus, que não impediu do surgimento aí de uma grande campanha eleitoral, né, porque o mínimo que eu poderia esperar esse ano é, depois de tantas mortes, tanta desgraça, aparecerem pessoas dizendo que querem ajudar, né? Olha, até eu quero ajudar, né? Mas nesse processo aí as pessoas passaram, né? Em dezembro, dia 6 de dezembro de 2020, as pessoas vão fazer de tudo e dizer que querem ajudar, né? E nesse processo elas vão se aproveitar de muita gente, né? Da bondade de muitas pessoas e da fé delas. E, enfim, né? Tem muita gente aí que entrou para política, por exemplo, e apenas se aproveitou do viés político que nós estamos vivendo, ideológico e sanitário, para poder parar lá. Tem gente que conseguiu isso por causa dos discursos, né, de belas palavras, da manipulação em massa, e elas estão aí, né? Estão aí tomando cafezinho, né? E sendo especiais, como eu tinha dito. Claro que não são todas as pessoas, né? Inclusive eu vi um caso de um vereador que eu particularmente acredito que ele deveria ser muito bom, né, em exercer a sua função. Ele ganhou eleição aí, nesse turno agora esse primeiro turno, né, que teve para os vereadores. E ele ficou tão feliz que morreu, né? Teve um infarto, acabou falecendo, né, infelizmente. E provavelmente ele foi reeleito, né, pela população aí, honestamente, né? O cara devia fazer muita coisa legal. E muitos sabem, né, que tem pessoas boas que se vão primeiro, né, do que as más. Infelizmente as pessoas más aí estão por toda a parte, né? São poucos os bons. Então é isso, gente. Esse vídeo foi bem abrangente. Eu falei de várias coisas aí, talvez. Primeira vez que eu decido gravar um vídeo assim, nesse molde aí, porque quem assiste meu canal sabe, né, que eu tô sempre levando tudo na palhaçada, sempre achando graça de tudo. E a verdade é essa, né? Tem coisas aí que eu vejo na rua fora aí que é melhor rir do que chorar, né? Então eu prefiro viver assim, né? E não vejo nada de errado nisso. Contanto que eu não prejudique as pessoas, tá tudo bem, né? E os meus vídeos sempre vão ser assim. Eu vou sempre gravar vídeo dizendo que eu tô andando num lugar perigoso, que é dia de morrer, que eu posso estar morrendo gravando aquele vídeo. E verdade seja dita, né? Eu posso morrer e você também. Né? Tá gravando lá um vídeo no meio da rua, não presta atenção, passa um carro, morreu. Então não é porque eu sou cego que eu corro mais... que eu não devo fazer uma coisa. É só porque foi lá alguém diz que... Como eu digo, gosto de brincar nas minhas redes sociais, né? É aquela velha história, né? Alguém disse que a rua Lobo da Costa, né, o final da rua... A rua Lobo da Costa, o final da rua é muito perigoso, né? E que lá no final, né, bem no final da rua tem um lobo, né? Um lobo mau. E a gente não pode ir lá porque tem um lobo mau. Só que essas pessoas não foram lá para ver, né? Elas estão
contando uma lenda, né, um mito, que nem o mito acho que do Minotauro, em algum lado, acho que do monstro marinho, não lembro agora. E os grandes, né, entre aspas, pensadores da humanidade, os grandes governantes diziam para as pessoas não fazer as coisas porque supostamente elas iam se deparar com alguma criatura ou sei lá, algum 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 male. E um dia alguém resolveu ir ver, né, se essa história era verdade mesmo, não tinha nada. Então, enfim, né? Final da Lobo da Costa, pelo que eu sei, tem acho que Princesa Isabel, Barão de Butuí, uma coisa assim. Para alguns é perigoso lá, né? Eu não iria lá, né? Nem que tivesse que ir no INSS. Mas enfim. Né? Eu sei que não tem lobo nenhum lá. E as pessoas vão dizer, né? Para a maioria dos brasileiros que estão em casa, somente as pessoas cegas que não saiam pra rua. Não pode sair. Não pode sair porque vão te atropelar, né? Vão te assaltar, vai aparecer um leão, vai te devorar na floresta, né? Vai se perder, vai entrar numa floresta. E hoje tem GPS, um dia eu me perdi também com GPS, então eu desligo ele às vezes. Não preciso de vozes, né, me orientando aí. Então é isso, gente. Eu vou falar sobre esses temas nos próximos vídeos. Nesse vídeo, deixa eu ver aqui. O suspeito deve ter meia hora. Vamos ver se eu acerto. O celular desligou a tela aqui. Nossa, errei por 2 minutos, meia hora. Eu tenho uma mente muito expansiva, né? Então eu tenho mais ou menos noção do tempo que eu tô fazendo alguma coisa. Eu falei demais nesse vídeo. Mil desculpas aí, mas eu tô começando nesse negócio aí. Vamos ver se eu falar alguma coisa estranha, vocês me avisem que eu vou corrigir, sei lá. Tem coisa aí que a gente fala bastante e não perde um pouco do foco. Fora que, enfim, eu tô cansado de ficar em casa também. E não tô saindo, né, justamente por causa de um expressivo número de vírus aí, de contaminação, de índice de contaminação que nós estamos tendo aí, tá sendo bem elevado, então, de novo. Então é melhor não sair de casa mesmo. Nesse caso aí nós temos motivos reais, né, para isso. Eu não tô saindo de casa porque alguém disse para mim uma coisa que eu não pude confirmar. Pelo menos os jornais, boletins, informes, eles estão tentando aí mostrar pra gente a realidade. E no Rio Grande do Sul tá bem complicado. Serviço atualizando o bem-estar digital. Bandeira vermelha. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu agradeço quem ouviu esse vídeo até esse momento. Eu não tô tentando ser chato, como eu disse, mas eu reconheço, né, que eu sou chato, sim. Na boa, né? Eu sou chato mesmo. Porque eu penso, né, o grande problema da humanidade é esse, né? As pessoas... Fazendo download, iniciando o download. Talkback não cala a boca. As pessoas pensam que a gente precisa ser igual, né, uns aos outros. Fazendo download, iniciando o download. As pessoas pensam que a gente tem que ser iguais uns aos outros. E nesse processo aí, né, de igualdade é quase corrente alternada, né? Um vai pro lado, outro vai pro outro. É tenso isso. A gente quer igualdade, a gente começa a confundir o conceito de igualdade, né? Igualdade não é um ser igual ao outro, né, em questões de liberdade própria. Daqui a pouco a igualdade vai restringir a liberdade das pessoas, né? Isso é um problema. Mas enfim, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Com certeza eu vou ser um dos precursores aí dos vídeos que nunca terminam, né? Os vídeos infinitos, onde eu vou dizer que o vídeo vai terminar e o vídeo vai continuar, né, secretamente depois de um tempo. Bom, falando sério agora, eu vou encerrar esse vídeo. Fiquem todos bem aí. Um grande abraço e se cuidem, hein? Prestem atenção aí
no que se pode saber, né? Porque o conhecimento é o que vai salvar a humanidade, gente. O conhecimento vai salvar a humanidade com certeza. Fui, abraço.